patrão me fala que eu sou cara de pau. Só que eu gosto de curtir, gosto de dançar, de viver a vida. Gosto de beber, gosto de beijar, é farra todo dia. Olha, a vida é só uma, nós temos que aproveitar. Eu de aço tá tocando, é aqui no Ceará. Hoje eu não vou trabalhar, eu vou torcer pro Ceará. Hoje eu não vou trabalhar, vem, mozão, vem, vai. Ei, Douglas. Hoje eu não vou trabalhar, eu vou torcer pro Ceará. Hoje eu não vou trabalhar, eu vou torcer pro Ceará. É hoje, menino. Bora, professor. Bora, professor Ronaldo. Eu vou torcer pro Ceará. Traga as verdinhas, meu filho. Bora começar. Ai. É hoje. Manda essas 10 estrelas pra cá, papai. Anda. Ceará para o Brasil. Hoje eu não vou trabalhar. E aí, Luciano, beleza, meu irmão? Boa tarde, parceiro. Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de mar. Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de mar. Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de mar. Esse pedreira, viu, Douglas? Mas vamos pra cima, vamos pra cima, rumo a Libertadores. Eu vou torcer pro Ceará. Eu vou beber água de mar. Hoje eu vou Beni Ricardo, boa tarde, meu irmão. É Rosão, Cearazão, é o maior do Nordeste. Ceará para o Brasil, é o de ação, lá de mata. Só que eu gosto de curtir, gosto de dançar, de viver a vida. E aí, Andreazona? Gosto de beijar, é farra todo Bora começar a lei de execução penal. Aqui tá, é o esquenta, beleza? Estamos aqui no esquenta para mais tarde, jogando do Vozão aí, contra o Jorge Wisterman, né? Pra cima. Que é isso, Renanzão? Que é isso, Renanzão? Aí tá frescando, né, Renanzão? Hoje eu não vou trabalhar, eu vou torcer pro Ceará. O Realzão que vai tocar. Eu vou torcer pro Ceará. Olha o cavalinho ali, Renanzão, o cavalinho. Real de aço vai tocar. É 106 animação, show! É do Ceará para o Brasil. Aí, a Márcia. Vozão, Márcia, é isso aí, Tamo junto. Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de mar. Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de mar. Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de mar. Hoje eu Deixa não guardado vou lá, viu, trabalhar, André? eu vou beber água de mar. Eu vou beber água de mar. Eu vou torcer pro Ceará. E aí, Isaac, meu irmão, boa tarde. Boa tarde, Mateusão também já tá na área aí. Grande Gil Marques também já tá na área. Vamos começar aqui o esquenta, né? A gente tá no esquenta aqui para mais tarde o jogo do Vozão, tá certo? E a gente vai se esquentar aqui com a lei de execução penal, se preparando aí, enquanto ali as estelas vão gelando, beleza, pessoal? Bora começar. Preparei aí umas questões, a gente colocou no stories do Instagram. Lei de execução penal, algumas questões que envolvem aí tanto a parte de doutrina como também a parte de jurisprudência. A Márcia diz aí, saudades do Parque do Vaqueiro. Ô, saudade, né, Márcia? O tempo bom, né? O tempão bom. Grande Francisco, boa tarde, meu irmão. Coloquei aí há pouco os stories do Instagram, né? Algumas questões para a gente verificar agora de lei de execução penal, lei 7.210 de 84, que envolve também a parte de jurisprudência, que são os entendimentos dos tribunais superiores. E a gente vai verificar agora. Bora resolver? Vamos lá. Deixa eu verificar aqui, só para a gente verificar a porcentagem das questões, como a gente sempre faz. Olha só, a primeira aí foi empate, ó. Eu coloquei, muita gente participou, tá certo? Muita gente participou dessa aí, que caiu no concurso da Defensoria Pública da União em 2017, que perguntou aí sobre a jurisprudência. Segundo o STF, o trabalho em regime aberto, realizado fora da casa do albergado, pode ser considerado para fins de remissão de pena. Essa era uma das questões aí que caiu na Defensoria Pública e foi bastante acirrada aqui, muita gente participou, tá certo? Que frise, apesar de ter colocado aí há pouco no stories do Instagram,
mas mesmo assim, tá certo? Ficou aí, olha só, empate, né? Empate. A metade errou e a metade acertou. A metade errou e a metade acertou. E aí, Larissa Abreu, beleza? Boa tarde, querida. Veja só essa questão aí que a gente colocou, tá certo? Deixa eu colocar logo as outras. Essa aí foi 50%, né? Tivemos aqui outra que ficou 62% certo e 38% errado, de acordo com a jurisprudência do STF, estabelecimento penal onde se encontra o detento. Questão de assegurar acesso às atividades laborais, a educação formal não impede que ele obtenha também a remissão pela leitura. Isso aqui estava certo, mas 38% ainda erraram essa questão, tá certo? Que até também é jurisprudência. A outra questão falava sobre a sanção disciplinar, dizendo que deveria existir a homologação em juízo da autoridade judiciária quando não é necessária, tá certo? 63%, portanto, acertaram. E quem disse que estava certo, na verdade, erraram. Mas observe que muita gente ainda errou esse tipo de questão. Vamos verificar outra que foi colocada, foi sobre a questão do uso das algemas e a vedação do uso das algemas, tá certo? E a gente vai verificar essa questão aqui. Olha só, 63% disseram certo e 37% disseram errado. Quem disse errado, acertou, tá certo? Porque tem um pequeno detalhe nessa questão que deixa a questão errada, tá certo? Portanto, veja só, eu estou colocando aí as porcentagens que é para você visualizar que muita gente está errando, né? Tá errando, e o grau de pareamento aí entre aqueles que acertam e erram, às vezes chega bem próximo, né? Para a gente verificar aí como é que tá a questão da da qualidade do nosso conhecimento em relação à matéria, tá certo? Vamos verificar aqui, tá certo? A primeira questão. Vou começar com essa primeira questão aqui. Deixa eu ver. Olha só, essa questão caiu na Defensoria Pública da União. Diz aí, segundo o STF, tá dando para visualizar o slide aí, pessoal? Tá dando para visualizar esse slide? Tá dando? Só colocar aqui, porque para mim fica ruim, porque fica aparecendo aqui na frente. Mas diz aí a questão. Defensoria Pública da União, 2017, questão cobrada pela Banca CESP. Tá certo? Banca CESP diz aí, segundo o STF, o trabalho em regime aberto que for realizado fora da casa de albergado não será considerado para fins de remissão de pena. E aí trata também de uma questão relacionada à remissão da pena para aqueles que cumprem pena em regime aberto, e a possibilidade daquele preso que está no regime aberto de ter a remissão da pena só que pelo trabalho. E aí, existe essa possibilidade da remissão da pena pelo trabalho. Senhores, a remissão da pena é um instituto previsto no artigo 126 da Lei de Execução Penal, 128 da Lei de Execução Penal, que permite ao preso ter abatido em sua pena, a depender da frequência ao estudo, a cursos, por exemplo, e também a atividade laborativa, ao trabalho. Ao par que existe um patamar de 3 dias trabalhados para 1 dia de abono na sua pena. 3 dias de trabalhados, isso para o trabalho, 3 dias trabalhados, ele pode ter abatido em sua pena 1 dia. Ou também em relação a 3 dias do estudo. Só que os 3 dias do estudo devem ser divididos em 4 horas por dia, tá certo? Ou seja, 4 horas... 4 horas, juntando 12 horas, aí ele tem abatido 1 dia na sua pena. Essa é a remissão, é o instituto que prevê a possibilidade do preso ter abatido na sua execução da pena tantos dias conforme seja a frequência ao trabalho, ou tantos dias conforme seja a frequência ao estudo. Lembrando que em relação ao estudo, 12 horas de estudo, tá certo? O preso tem direito ao abatimento de 1 dia de trabalho. Só que essas 12 horas devem ser divididas em 4 horas diariamente. Não pode, por exemplo, o preso durante um dia estudar 12 horas, Isso até é humanamente impossível nos termos da Lei de Execução Penal, tá certo?
Então, senhores, a remissão da pena é muito importante, inclusive, para o aspecto ressocializador do preso, né? Porque mantém o preso, né, combatendo o ócio da privação da liberdade, permitindo com que aquele preso tenha uma perspectiva, inclusive, de sair, né, do estabelecimento prisional até mais rápido, até mais cedo do que aquele previsto na sua pena em si. Por quê? Porque ele vai ter abatido, né, vai ter abatido na sua pena tantos dias porque ele está trabalhando ou tantos dias porque ele está estudando, tá certo? Inclusive nas unidades prisionais onde o preso ele tem a possibilidade de trabalhar ou tem a possibilidade de estudar, tá certo? Os índices de indisciplina, os índices de fuga, de subversão da ordem e disciplina são bem menores. Por quê? Porque o Estado está de fato, né, dando ali as condições para que o preso ele possa ser futuramente se reintegrado à sociedade e de uma forma mais diferenciada da qual que ele entrou, oferecendo para o preso trabalho de uma forma produtiva, ou também a assistência educacional, prestando aí de fato a assistência educacional, que também é um dever do Estado, beleza? Portanto, a questão dizia, né, aí, e olha só, foi bem pareio, tá certo? Aí meio a meio, né? Segundo o STF, a questão fala de jurisprudência também nos tribunais superiores e diz aí, segundo o STF, o trabalho em regime aberto que for realizado fora da casa do albergado não será considerado para fins de remissão de pena. Senhores, a questão quer saber o seguinte, direto ao ponto. O preso que está no regime aberto, ele pode ter direito à remissão da pena pelo trabalho? O preso que está no regime aberto, portanto, ele não se encontra mais no estabelecimento prisional, ele se encontra livre na rua, tá certo? Só que está ainda no regime aberto. Nessas circunstâncias, se o preso trabalhar, ele pode ter abatido em sua pena os dias que ele está trabalhando, ou seja, o regime aberto permite-se a remissão da pena pelo trabalho. E aí, grande Érica? A Érica já está na área aí. Existe essa possibilidade? E aí, Douglas? Douglas já diz aí, não será considerado para fim de remissão atividades fora, neste caso. Quer dizer que o trabalho no regime aberto, ele não pode ser computado para fins de remissão. E aí, Abreu, Larissa? E aí, Érica? E aí, Douglas? O Douglas já está dizendo que não. E, senhores, é o seguinte, tá certo? Em relação ao trabalho para o regime aberto, a maior doutrina diz que não. E também os julgados dos tribunais superiores diz que realmente não há essa possibilidade. Por quê? Porque o trabalho ele é uma das condições para que o preso ele vá para o regime aberto. Porque se o trabalho já é uma das condições para que o preso no regime aberto ele tenha direito ao regime aberto, se já é uma das condições, ele não pode ter esse benefício da remissão, tá certo? Ele pode ter pelo estudo. Se o preso estiver no regime aberto e estiver estudando, frequentando curso superior, por exemplo, curso até mesmo em nível médio, o outro curso escolar, tá certo? Sendo uma atividade educativa, pode ter remissão da pena, embora ele esteja no regime aberto. O que é incompatível com o regime aberto é o que? É a remissão pelo trabalho. Beleza, Érica? Acertou aí, muito bem. Só pra gente verificar aqui. Alguma das características que dá para visualizar, pessoal? Me diz só o feedback aí se está dando para visualizar. Se está dando para visualizar aí essa questão aí esse slide. Tá dando aí, Larissa? Tá dando, Érica, para visualizar o slide? Mantém um feedback aí só para a gente verificar e falar um pouco mais aqui em relação a essas condições do regime aberto, que é o regime mais brando de execução da pena. Diz aí o artigo 36 do Código Penal, tá certo? Onde traz também as previsões lá dos regimes, seja ele fechado, o semiaberto ou aberto, e traz também algumas características. O artigo 36 do Código Penal, se você tiver com o seu material, você vai acompanhando aí, tá certo? Diz assim: o regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade.
autodisciplina e senso de responsabilidade. Senhores, o regime aberto é o regime mais brando de execução da pena. Regime mais brando de execução da pena. E uma palavra-chave para você saber que o preso está no regime aberto, principalmente para efeitos de provas de concurso, é a autodisciplina e o senso de responsabilidade. Toda vida que você verificar essas duas palavras, tá certo? Em sua prova, autodisciplina e senso de responsabilidade, você já liga logo a preso do regime aberto, tá certo? É uma das características, a autodisciplina e o senso de responsabilidade. Inclusive, a casa do albergado, que é o estabelecimento adequado para que o preso no regime aberto ele se encontre, tá certo? Ela é caracterizada ela deve ser totalmente diferente dos estabelecimentos prisionais. Inclusive, não pode ter obstáculos físicos contra fuga, como acontece, por exemplo, em uma penitenciária, no caso, celas, grandes muralhas. Tudo isso você não vai encontrar. As características que você encontra em um estabelecimento de uma penitenciária, por exemplo, você não encontra numa casa do albergado, porque é totalmente diferente as características. E o preso deve ter autodisciplina e senso de responsabilidade. Continuando aí, certo? Continuando. Continuando. Diz aí o artigo 36 e o artigo 126 diz o seguinte. Acompanhe comigo aí no slide. O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo de execução da pena. Beleza. Olha só o que a lei de execução penal diz. Fechado ou semiaberto. Ela fala no regime aberto? Até agora não, tá certo? Mas diz que o fechado ou semiaberto pode ter a remissão tanto pelo trabalho quanto pelo estudo. O parágrafo 1º do artigo 126, aí continua. O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso, exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Geralmente, as casas de albergado de todo o Brasil são inexistentes, na verdade, não tem essa função que a lei de execução penal prevê, e muitas vezes o sujeito que cumpre pena no regime aberto, ele se recolhe em sua casa, tá certo? Em sua casa realmente. O artigo 114, tá certo? Diz aí, o artigo 114, complementando aquilo que a gente viu aqui, somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que, aí o inciso 1 diz, estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. Olha aí, tá certo? Por isso que uma das condições para o ingresso do preso no regime aberto tá aí, é o inciso 1 do artigo 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo. Por conta disso, a maior doutrina e a jurisprudência, considerando que o trabalho já é um dos requisitos para o preso passar do regime, por exemplo, semiaberto para o regime aberto, como já configurou um dos requisitos, ele não pode se beneficiar para efeitos de remissão da pena, tá certo? Para efeitos da remissão de pena, tá certo? Parágrafo 1º fala aí da contagem, né? Aquela questão, olha só, o inciso 1 diz, a 1 dia da pena, a cada 12 dias de horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional divididas no mínimo em 3 dias, tá certo? Essa aqui é a frequência educacional, frequência educacional por estudo. O inciso 2 diz, 1 dia de pena a cada 3 dias trabalhados. Essa é a frequência do trabalho, atividade laborativa. Mais abaixo, aí o parágrafo 3º, diz o seguinte, para fins de acumulação dos casos de remissão, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas como forma a se compatibilizarem, tá certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode compatibilizar o trabalho juntamente com o estudo, tá certo? O trabalho com o estudo e se beneficiar de ambas. Logo após aí, o parágrafo 5º, olha só o que a gente está destrinchando aqui em relação à remissão e somente uma questão, tá certo? Tudo isso aqui são subsídios para você se armar, são munições para que você possa se armar quando você estiver diante de determinada prova, seja ela objetiva ou até mesmo subjetiva,
para que você possa ter artifícios necessários para você se dar bem em qualquer tipo de prova, seja ela de nível médio, superior ou qualquer uma, beleza? Então fica atento em relação aos dispositivos que falam aí, basicamente em relação à remissão e a remissão no regime aberto. Parágrafo 5º da Lei de Execução Penal, acompanhe comigo aí no slide, diz: o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3. Olha só, um bônus que a Lei de Execução Penal prevê em relação à remissão. Mais 1/3 para aquele que concluir, tá certo, o ensino fundamental, médio ou superior. Uma forma de motivação para aquele preso que cumpre uma pena privativa de liberdade, né, ele consiga concluir os seus estudos. Né? Na hipótese de conclusão, terá ele o benefício de mais 1/3 da remissão. Parágrafo 6º, atenção, parágrafo 6º, diz o seguinte: o condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e que usufrui de liberdade condicional poderão remir pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional a parte do tempo de execução da pena ou do período de prova. Olha só, o parágrafo 6º, ele não cita a remissão pelo trabalho do regime aberto, ele só cita, no caso, a remissão pela frequência a curso, né? Aquela frequência para o estudo. Portanto, há uma lacuna em relação à remissão da pena para aquele que cumpre pena em regime aberto pelo trabalho, tá certo? Portanto, esse também é um entendimento dos tribunais superiores que é incompatível, tá certo? Se não, vejamos aí abaixo, eu coloquei uma jurisprudência. Olha só o que diz aí essa jurisprudência: habeas corpus, condenado em regime aberto, remissão pelo trabalho, inadmissibilidade. Diz aí, a jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o condenado que cumpre pena em regime aberto não faz jus à remissão pelo trabalho nos termos do artigo 126 da Lei de Execução Penal, que prevê expressamente tal benefício apenas ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, situação mantida com a entrada em vigor da Lei 12.433 de 2011. Você vê aí o ministro relator Luiz Roberto Barroso, primeira turma do STF. Pegaram o bizu? Entenderam aí? Portanto, é incompatível a remissão pelo trabalho para aquele preso que está cumprindo pena no regime aberto. Para o regime aberto, é possível a remissão pelo estudo, mas em relação ao trabalho, a doutrina maior, os tribunais superiores, entendimento do STF e também do STJ, diz que é incompatível, tá certo? Incompatível. No caso, a questão, a gente viu que a metade disse sim, a metade disse errado, né? Quem acertou aí o certo, tá certo? Esse é o gabarito, certo, tá certo? Esse é o gabarito. Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Outra questão diz aí, ó: de acordo com a jurisprudência do STF, o fato de o estabelecimento penal onde se encontrar o detento assegurar o acesso a atividades laborais e à educação formal não impede que ele obtenha também a remissão pela leitura, que é a atividade complementar, mas não subsidiária, podendo ocorrer concomitantemente, havendo compatibilidade de horários. A questão, o gabarito está certo, tá certo? Vamos agora comentar. Senhores, existe a possibilidade, né, a remissão, como a gente já viu, como eu já havia dito, e também a própria Lei de Execução Penal tem a previsão da remissão, seja ela pelo estudo, seja ela pelo trabalho, seja ela pelo estudo, seja ela pelo trabalho, em relação à remissão, né, no patamar de 3 por 1, 3 dias trabalhados, 1 dia de remissão da pena, 3 dias de estudo, só que esses dias devem ser divididos em 4 horas, tá certo? 4 horas, e aí quando ele totaliza 12 horas, ele tem 1 dia de abatimento em sua pena, portanto, por trabalho e pelo estudo. Em relação ao estudo, tá certo? O entendimento dos tribunais superiores e também o entendimento do Conselho Nacional de Justiça, e assim ele recomenda, na recomendação número 44, tá certo? Que é possível a acumulação
das remissões, inclusive a remissão pela leitura, tá certo? Vou repetir aqui a questão. De acordo com a jurisprudência dos superiores tribunais, o estabelecimento penal onde se encontra o detento, assegurar o acesso a atividades laborais e à educação formal não impede que ele obtenha também a remissão pela leitura, que é a atividade complementar, mas não subsidiária, podendo ocorrer concomitantemente, havendo compatibilidade de horários. Senhores, a remissão pela leitura é mais uma possibilidade do preso, né, ele ter o benefício da remissão da pena, e assim combater o ócio prisional, e assim fazer com que aquele sujeito de conduta desviante, que violou um bem jurídico tutelado pelo Estado, através da leitura, da didática leitura de livros didáticos, por exemplo, ele possa ter um remodelamento em sua condição, inclusive intelectual, porque livros culturais, didáticos, literários são expostos, e o preso tem essa possibilidade de ter ali um engrandecimento, inclusive cultural, né? E quando ele combate esse ócio, existe essa possibilidade, né? Incrementa-se a remissão pelo estudo, tá certo? Mas isso quer dizer que se o preso na unidade prisional, ele pode trabalhar e pode estudar e pode acumular, e ele ainda pode ter a remissão pela leitura, tudo isso se acumulando, claro, tendo o preso, tendo ele a compatibilidade de horários, tá certo? Porque são situações mais favoráveis para o preso, inclusive favorecendo a ressocialização, ao reeducando. E é isso que a lei de execução penal, é isso que a jurisprudência e os tribunais superiores querem. As possibilidades devem ser cada vez mais ampliadas para que o preso ele possa retornar ao convívio social de maneira mais satisfatória possível. E aí, pensando nisso, se você observar na lei de execução penal, você não vai encontrar o que? A remissão pela leitura. Se você observar, vá lá na lei de execução penal, procure remissão pela leitura e você não vai encontrar remissão pela leitura. Doutor Josimar, um abraço, meu irmão, grande doutor Josimar, advogado aí dos bons, tamo junto, meu irmão. Doutor Josimar aí sabe mais do que ninguém, né, em relação, doutor, estamos falando aqui, resolvendo algumas questões da lei de execução penal e também comentando aqui sobre a remissão pela leitura. Se você for pegar lá na lei de execução penal, você vai encontrar a remissão. Que é isso, doutor? Aqui é o esquenta para mais tarde, doutor. Rumo a Libertadores. Tamo junto. Mas se você for pegar lá na lei de execução penal, você não vai encontrar a remissão pela leitura. Porém, embora em algum estado não possa haver ali a regulamentação, os tribunais superiores permitem, tá certo, que seja incluído que seja contabilizado para fins de remissão de pena a remissão pela leitura, tá certo? Como forma de benefício para o preso, como forma de benefício ressocializador, incluindo ali, por exemplo, na atividade do estudo. Lembrando, e o preso ele pode acumular essas atividades, tá certo? Ele pode acumular, tá certo? E nesse sentido também caminha a recomendação número 44 do Conselho Nacional de Justiça, tá certo? Dando mais ainda essa possibilidade da remissão pela leitura, tá certo? A remissão pela leitura. Lembrando também que atividades culturais, educacionais também podem ser incluídas a título de remissão da pena. Assim diz a recomendação 44 do Conselho Nacional de Justiça. Por exemplo, foi admitido presos que faziam parte de um coral, tá certo? Faziam parte de coral, né? Tá lá no estabelecimento prisional, foi feita lá, foi selecionado alguns presos que se dedicavam à atividade musical, por exemplo, um coral, estudo de um coral, né, para música, cantar músicas. E aí, esse tipo de atividade foi considerada para efeitos de remissão da pena, tá certo? Efeitos de remissão da pena. Por quê? Porque é uma atividade cultural, né? Uma atividade cultural. Portanto, foi admitido para efeitos de remissão da pena, certo? Então, tá certo? Esse
acesso à educação formal não impede que ele obtenha também a remissão pela leitura. Portanto, o gabarito está correto. Correto também. Isso, previsão tanto da lei de execução penal, como também previsão dos tribunais superiores. A Larissa diz aí, né, a leitura do reeducando, esse é o termo mais utilizado pelo Poder Judiciário, esse realmente, reeducando. A Larissa continua aí, pois o preso terá que fazer o resumo da obra, e isso, existe toda uma regulamentação, inclusive aqui no estado do Ceará, há uma regulamentação, existe uma lei específica que trata da remissão pela leitura, é a Lei 15.718 de 2014, salvo me engano, tá certo? Que regulamenta a remissão para a leitura. Mas nada impede que outros estados que, por exemplo, não têm essa regulamentação, eles podem se basear no Conselho, na recomendação 44 do Conselho Nacional de Justiça, tá certo? A Larissa diz aí, também pode fazer o artesanato. Isso, o artesanato também, ele pode até ser considerado para fins de emissão de pena. Agora tem que ter, né, o controle da administração prisional. Deve ter ali um conjunto probatório que realmente aquela atividade foi desenvolvida, deve ter a compatibilidade das horas, deve ter a comprovação das horas, a fiscalização dos policiais penais, da administração do diretor da unidade prisional, para que não possa ter burla, né, para que não possa ter burla nesse tipo de atividade. Até porque também, tá certo, a questão da falsificação da remissão pode ser considerada crime, tá certo? Inclusive por parte da administração prisional. Outra questão, pessoal, vamos lá, dizia o seguinte, olha só, a sanção disciplinar aplicada pela autoridade administrativa deverá ser homologada judicialmente pelo juiz da execução penal. E aí, certo ou errado? Senhores, o gabarito dessa questão é o errado, tá certo? 63%, portanto, inclusive 63% daqueles que opinaram acertaram, porque não existe a necessidade de homologação judicial de sanção penal, né, dada pela autoridade administrativa, desde, claro, é feito ali seguido o devido processo legal, geralmente através de um procedimento administrativo disciplinar. As sanções disciplinares estão previstas na Lei de Execução Penal em seu artigo 53, que pode ser uma advertência verbal, pode ser uma repreensão, pode ser a suspensão, restrição de direitos, pode ser o isolamento na cela. Essas sanções ficam a cargo do diretor, que é a autoridade administrativa do estabelecimento prisional. A sanção de inclusão no regime disciplinar diferenciado, isso é reserva de jurisdição. Somente o juiz pode incluir o preso no chamado RDD. Mas as sanções de advertência verbal, as sanções de repreensão, a sanção de suspensão, restrição de direitos, a sanção de isolamento do preso na cela, não necessita do aval jurisdicional. Não, tá certo? Não necessita do aval jurisdicional, não necessita de homologação judicial. O que necessita de homologação por parte da autoridade judiciária é a falta grave. A falta grave precisa de homologação do juiz. Por exemplo, na hipótese de o preso ser flagrado com um telefone celular, a autoridade judiciária instaura, por meio de uma portaria, o procedimento administrativo disciplinar, que proporciona ao preso a ampla defesa, o contraditório, faz-se ali todo um procedimento. Ao final, se for concluído que houve a existência, né, caracterizado uma falta grave, tá certo? Nesse sentido, o diretor vai fazer todo o procedimento, vai instaurar o PAD, vai fazer o seu julgamento, manda para o juiz da execução penal, tá certo? Porque nas faltas graves deve a autoridade administrativa representar a autoridade judiciária, e nesse caso a autoridade judiciária vai homologar, e homologando a autoridade judiciária vai também perseguir ali a questão dos efeitos, das consequências negativas de uma falta grave, que, por exemplo, é a perda dos dias remidos, né? Isso, quem decreta a perda dos dias remidos é a autoridade judiciária, não é a autoridade administrativa. A regressão de regime, quem é que decreta a regressão de regime? É a autoridade judiciária, não é a autoridade administrativa. Portanto, todos os efeitos negativos de uma falta grave, né, quem decreta é a autoridade judiciária.
é o juiz. Mas nas sanções disciplinares, por exemplo, de advertência, repreensão verbal, a advertência verbal, a repreensão, o isolamento, a suspensão, restrição de direitos, não necessita necessariamente de homologação de juiz. Beleza? Entenderam aí, né? Diegão dando aí saudações alvinegras, saudações, meu irmão. Já já a gente tá nessa outra batalha aí, né? O Isaac pergunta aí, pegar sobre as atividades fora da prisão, cabe ao juiz, e dentro da prisão é pelo diretor? Sobre as atividades fora da prisão, geralmente sim, depende, né? Depende também, tá certo? Mas depende, tem algumas circunstâncias que pode a autoridade administrativa ser fiscalizador, tá certo? No caso, por exemplo, de preso do regime aberto. Depende aí, tem algumas situações, tá certo? Você precisa especificar aí um pouco mais a pergunta, beleza, Isaac? Portanto, vamos aqui para próxima questão. Próxima questão. Olha só o que diz a próxima questão. Olha só o que diz a próxima questão aí. Tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da ressocialização, e com base nas regras de Bangkok, é vedado ao preso ao emprego de algemas em mulheres presas em qualquer unidade do sistema penitenciário nacional, no trajeto da parturiente entre a unidade prisional e a unidade hospitalar, certo ou errado? Olha só, 63% disseram certo, 37% disseram errado. Essa questão está, e aí, senhores, essa questão está errada. 37% aí, na verdade, acertaram. 37% aí, na verdade, acertaram. A questão está errada em relação ao uso de algemas. Alguém me diz aí o que corresponde ao erro desse tipo de questão, ao erro dessa questão. Veja bem, a questão ela está falando sobre o uso de algemas e a vedação que é disponibilizada, inclusive, tá certo, por uma regulamentação, o artigo 199 da Lei de Execução Penal, quando o decreto federal, o decreto 8858/2016, ele traz, tá certo, as possibilidades de vedação ao emprego de uso de algemas, tá certo, de vedação. A Larissa está dizendo aí, eu vi que era uma pegadinha. Pois qual é a pegadinha, Larissa? Diz aí qual é a pegadinha. Fundamente sua resposta. Imagine que você está lá numa prova dissertativa para delegado, uma prova dissertativa para a Polícia Civil. Disserte sua resposta. Por que a questão está errada? Diz aí, Larissa. Porque a mulher grávida não apresenta perigo de fuga. Olha só, aquelas previsões, tá certo, lá da súmula vinculante número 11 não se aplicam à questão da mulher, tá certo? Não se aplica à questão da mulher. Olha só, vamos novamente aqui a questão, tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana. Olha só, o princípio da dignidade da pessoa humana, a vedação de uso de algemas em mulheres grávidas no trajeto da parturiente até a unidade hospitalar, do estabelecimento prisional até a unidade hospitalar, tem como base o quê? Tem como base o princípio da dignidade da pessoa humana? Tem, tá certo? Inclusive o decreto 8858 de 2016, ele remete ao artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, quando ele traz esse princípio, o princípio da dignidade da pessoa humana. E também a vedação quanto à questão do constrangimento da pessoa, tá certo? Ou penas desnecessárias. Existe essa vinculação ao artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, no decreto 8858 de 2016, em relação ao princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana é uma das vedações em relação à vedação ao uso de algemas em mulheres, na questão do trajeto unidade hospitalar e unidade prisional. Outra base, diz aí a questão, e no princípio da ressocialização. Só que o princípio da ressocialização não é uma base para essa vedação. O princípio da ressocialização é outra coisa.
O princípio da ressocialização é outra coisa distinta. O princípio da ressocialização é aquele que está previsto lá no artigo 1º, na sua parte final da Lei de Execução Penal, onde o objetivo é que a Lei de Execução Penal proporcione os meios para que a pessoa, o condenado e o internado, ele possa ter uma harmônica integração social quando do seu retorno às unidades, à sociedade em si. Por exemplo, quando o Estado promove a assistência educacional, quando o Estado promove o trabalho do preso, quando o Estado, por meio das visitas, permite que algumas visitas adentrem as unidades prisionais para ter o contato para com o preso, tudo isso tem um aspecto também ressocializador. Quando o Estado permite a remissão da pena, a progressão de regime, o livramento condicional, a saída temporária, benefícios judiciais que também tem cunho humanitário, tem cunho ressocializador, tá certo? O princípio da ressocialização é isso. O princípio da ressocialização não é base para a questão da vedação do uso de algemas em mulheres. O que é base para a vedação do uso de algemas em mulheres? Boa tarde, Leiriane Pinheiro. Boa tarde, querida. O que é base? É o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da dignidade da pessoa humana, as regras de Bangkok, tá certo? As regras de Bangkok, que é um tratado de direitos humanos internacionais, tá certo? Que foi uma previsão da Organização das Nações Unidas, que também, quando você ouvir falar em regras de Bangkok, você relaciona a mulheres encarceradas em estabelecimentos prisionais, tá certo? E regras pertinentes a mulheres encarceradas. Dentre elas, uma delas é essa vedação, no caso de mulheres que estão gestantes, tá certo? De serem algemadas quando antes do parto, após o parto, ou até mesmo no trajeto entre a unidade prisional e o hospital, tá certo? Então, nessas situações são vedadas o uso de algemas em mulheres, mas com base em que? No princípio da dignidade da pessoa humana, com base em que? Nas regras de Bangkok, que é um tratado de direitos humanos internacionais, que versa sobre a condição da mulher no cárcere, e outra base relacionada à vedação das algemas em mulheres é a convenção, esqueci agora o nome, a convenção, esqueci outro tratado internacional, agora esqueci, era a convenção, deixa eu procurar aqui, o Pacto São José da Costa Rica, na verdade, o Pacto São José da Costa Rica a ter uma criança, condição de vulnerabilidade. Portanto, as bases para essa vedação do uso de algemas, que está prevista no decreto 8858 de 2016, tá certo? As bases, as diretrizes que você vai caiu? O artigo 5º, inciso 3 também da Constituição Federal, quando diz que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. O Pacto São José da Costa Rica, quando fala também em tratamento humanitário dos presos, e em especial as mulheres em condição de vulnerabilidade, tá certo? Portanto, esses são as bases para a vedação do uso de algemas em mulheres. O princípio da ressocialização é outra coisa. O princípio da ressocialização ele não é base para essa vedação, tá certo? Portanto, essa a questão está travando aí, tá travando. Deve ser por causa dos slides, tá certo? Portanto, o princípio da ressocialização não é uma base para a vedação de uso de algemas em mulheres. Beleza, pessoal? Entenderam aí? Alguma dúvida, alguma coisa aí a questionar em relação aí a essas questões? Finalizamos aqui algumas questões, vimos aí jurisprudência, acho que eu coloquei todas as questões, Deixa eu ver, não ficou faltando nenhuma. Deixa eu ver. Isso aqui nós resolvemos. Portanto, todas as questões que estavam aí no stories do Instagram, tá certo? Beleza, pessoal? Tudo jóia? Tudo certo? Alguma coisa a declarar? Algo a declarar, ou então cale-se para sempre, tá certo? Alguma dúvida? Algum questionamento a fazer,
Vimos aí, então, questões que versam sobre tanto doutrina quanto jurisprudência, né? Temas bastante pertinentes. Vimos questões aí da lei de execução penal que são bastante pertinentes aí em temas de concurso. Guerreiro fala aí, próprio artigo 292 do Código de Processo Penal menciona. Tem várias outras vedações em relação, por exemplo, ao uso de algemas, é bem abrangente. Eu já fiz uma live específica relacionada ao tema, ao qual nós vimos Código Penal, nós vimos Código de Processo Penal, vimos Lei de Execução Penal, Decreto 8858 de 2016, e vimos ainda outras regulamentações do Departamento Ministerial Nacional, inclusive aqui da Instituição Normativa de 2020, sobre o uso de algemas. Tem bastante abrangente, a gente já falou sobre isso, eu já falei sobre isso, e aqui a questão fala especificamente sobre os algemas em mulheres na base das versões, beleza? A Leiriane Pinheiro diz aí, pena que entrei agora, beleza, querida, mas fica aí, valeu, tá valendo aí a participação. O Renan pergunta aí, pegar as regras de Mandela e a lei de execução penal chegam a ser semelhantes? Chegam, beleza, Renan? Só a lei de execução penal, ela tem aspectos administrativos e jurídicos relacionados à execução da pena, relacionados ao preso, né? As regras de Mandela na verdade, uma atualização das antigas regras mínimas para tratamento de reclusos, um documento que foi feito em 1955, que ainda versava sobre a questão de tratamento humanitário referente a presos, né, a pessoas que cumprem penas privativas de liberdade. As regras de Mandela foram atualizadas, atualizou na verdade as regras mínimas, que era um documento de 1955, que foi atualizado em 2015 numa reunião feita pelos países que fazem parte das organizações das Nações Unidas, lá na África do Sul, e aí como referência ao líder africano que passou, salvo engano, 27 anos preso, né, foram tituladas aí de regras de Mandela. Né, esse documento, um tratado de direitos humanos internacionais, versa principalmente também sobre aspectos humanitários relacionados a pessoas privadas de liberdade, trazendo regras e recomendações aos estados. Portanto, também bem semelhante à lei de execução penal, tá certo? Bem semelhante realmente em relação à lei de execução penal, tá certo? Renan, Larissa aí de Abreu, mesmo questionamento, quando vai sair o fundo da apostila da PPC? Tá saindo, vai dar certo, viu? Vai dar certo. Só a gente se acalmar um pouco aqui em relação às atividades, e aí a gente faz aí, porque na verdade também, em relação à Polícia Penal do Estado do Ceará, ainda existe algumas regulamentações a serem feitas, por exemplo, a lei que regulamenta a carreira, tá certo? A gente estava esperando, principalmente em relação a ela, porque ali é onde vai constar muitos direitos, deveres do policial penal, e também deve ser ampliado o rol de atribuições do policial penal, tá certo? Portanto, estava aguardando ali essa regulamentação. Se eu perceber que vai demorar muito, a gente lança aí, pelo menos em relação às outras portarias que já são pertinentes ao estudo da matéria. Tá certo, Larissa? Beleza? Portanto, senhores, esse era o esquenta que a gente estava fazendo aqui para o jogo do Vozão, porque já, o que é que vai ter aí? Já, olha só o que é que vai ter já. Já tem Ceará, meu amigo, já tem Ceará. Beleza, pessoal? Então vai ficando por aqui. Muito obrigado aí pela participação de todos. Que é isso, guerreiro? Tá desconsiderando o nego, cara? O Ícaro, 3-0 Vozão, é isso aí, Ícaro. Isaquizão tá dizendo aí, é Parque do Vaqueiro, é isso aí. Hoje é Vozão na cabeça, 3-0, rumo a Libertadores. Beleza, pessoal? Tamo junto, até a próxima. Vozão na cabeça hoje, meu irmão.